Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Nery Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Nery. E hoje a conversa será com um professor, companheiro de trabalho de muito tempo, que é o Ronaldo Ribeiro Jacobino. Jacó, como eu chamo, é professor titular aposentado da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor em saúde pública, escritor e poeta, e pertence a 3 institutos importantes: o Baiano de História da Medicina e Ciências Afins. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia e é também da Academia Internacional Poetrix, que eu vou até perguntar a ele que academia internacional é essa. Então, Jacó, para começar, eu queria lhe perguntar quem é Ronaldo Ribeiro Jacobino. Ronaldo Ribeiro Jacobina é um tabaréu de Santo Antônio de Jesus, que é filho de uma família que meu pai ficou humilde, se aposentou, e então teve que estudar nas escolas públicas, foi para a Faculdade de Medicina da Bahia, se formou, se tornou psiquiatra, como meu amigo Nery, e depois encontrou um outro campo também que conseguiu conciliar o campo da medicina social. Então, esse encontro vai ter muito a ver com quem nós vamos falar aqui, porque ele também teve essa atuação, foi isso que deu uma identidade minha para com ele. E aí, exerci a minha carreira docente, mas sempre vinculado à sociedade, à comunidade, fui dirigente médico, dirigente na prática sanitária, no SEBS, e sempre voltado, uma pessoa apaixonada por poesia, por literatura, e esse é o Ronaldo, né? E a poesia, Jacó? Hein? E a poesia? E a poesia surge e como é a poesia? Que lugar a poesia ocupa na sua vida? É verdade. A poesia surge lá na adolescência, viu? Bem. E muitos adolescentes fazem isso, depois abandonam. Eu não abandonei. Eu mantive um vínculo e vi que a forma poética... Nery, eu digo a meus alunos uma coisa importante. A profissão médica é uma profissão, você sabe disso, muito pesada, né? Por mais que você tenha empatia e crie um certo proteção, mas quando você chega em casa, você vê algum caso que é difícil, que você quer ajudar, você sofre. Aliás, um dos índices de suicídio, você conhece bem essa história. Então, a resiliência é algo fundamental. Eu não sei tocar instrumento, mas eu amo a música. A música é um elemento resiliente para mim. Eu ouço música todos os dias. Mas eu achei na poesia... Nery, vou te contar, foi ótimo você me provocar, eu nunca falei isso antes. Eu tinha 2 vínculos, rapaz. Eu tinha um vínculo de 20 horas e um vínculo de 40. Aí você diz, como é que alguém trabalha 60 horas por semana? Pois bem, eu trabalhava os 3 turnos, de segunda a quinta. Na sexta, eu trabalhava de manhã e de tarde. Os alunos costumavam dizer, quer ver Jacobina? Vai lá na faculdade, que ele está... Na sexta-noite, eu me permitia a ler e escrever poesia. No sábado, eu jogava bola, outro elemento fundamental, atividade física. E no domingo, eu ia com a família, para os lugares e tudo. Só que domingo à noite, eu faltava um turno ainda, para chegar a 1060, né? Eu trabalhava, eu fui chefe 4 vezes. Era um horário ótimo, né? Porque eu pegava as pessoas todas em casa. Eu disse, como é que seu safado? Eu digo, pois é, vamos trabalhar. E aí eu organizava as coisas para a semana, no domingo à noite. Então, eu trabalhei intensamente, e a poesia foi um elemento de resiliência muito forte, como o cinema, como o futebol. E o Poetrix? Ei? O Poetrix? Ótimo isso, nós podemos marcar um dia só sobre isso. Os tercetos.
há um terceto muito famoso no mundo, que você conhece, que é o Haikai. Só que o Haikai japonês, ou Haiku, que é o nome correto, mas eu quis fugir da rima, né? Mas o Haiku, ele é muito rígido. A primeira, o verso, 5 sílabas, o segundo, 7 sílabas, o terceiro, 5 sílabas. Não tem título, o que para mim é uma coisa complicada, porque para você botar no índice, você bota o primeiro verso, fica grande, fica complicado. Então, muitos brasileiros começaram a desobedecer, mas chamando de Haikai. Né? Milô Fernandes, Capinã, nosso querido Capinã fez Haikai. Guilherme de Almeida, e tem muito. E o primeiro a introduzir o Haikai no Brasil, né, é meu patrono, tanto na Academia de Medicina, que é preciso citar, elas são 4, viu? Academia de Medicina da Bahia. Eu sou membro da AMBA, Academia de Medicina da Bahia. E meu patrono é Júlio Afrânio Peixoto, entende? Então, e lá no Academia Internacional Poetrix, é ele também. Por quê? Porque ele é introdutor desse terceto, que é o Haikai. Bom, um baiano, olha que bacana, chamado Goulart Gomes, ele achou aquela rigidez, ele queria mais liberdade. Aí ele propôs o Poetrix, chegamos a ele. É um terceto, tem título, o que o Haikai não tem que ter o máximo, que é aí a poesia minimalista, de 30 sílabas, certo? E aí foram criando, Nery, a Academia Internacional é até menos rígida, mas eu estou numa ciranda, eles foram criando tanta regra, sabe aquela coisa meio burocrática, que hoje eu tenho um certo desencanto. Aí o que é que eu fiz? Um dia eu fiz um que era para ser Poetrix, mas tinha uma sílaba a mais, era 31. Aí eles são intolerantes, não é. E eu não queria tirar o artigo, porque o artigo, na cabeça minha de poeta, dava um sentido ao que eu escrevi, entendeu? Aí eu criei o Poemetos Li, poemas em tercetos livres, ou seja, é um terceto, né? Mas com absoluta liberdade, desde que tenha poesia. Ele tirou a rima do Poetrix, né? Eu digo, mantém uma rima no Poemeto Li. Aí eles vão tirando as coisas, eu vou botando. Tirou um enjambre, o enjambre que dá aquilo que Ítalo Calvino chamou a surpresa, entende? O salto. É bom, quando você quebra a frase, você já viu isso. Eu vou citar um que você vai adorar. O professor Adilson Sampaio me disse que todo psicanalista devia ter isso na sua antessala para o cliente ler. No divã, no divã. Gostou? No divã. Ide ao divã devagar. Vã tentativa de voar. Entendeu? Legal. Esse enxame é fundamental para o verso, né? Diga. Agora, vamos conversar um pouco sobre o poeta da psiquiatria. Eu vou chamar assim, simbolicamente, que é o nosso Juliano Moreira. E que é conhecido pelo Brasil afora, porque muitos serviços ganharam o seu nome. Né? Hospital Juliano Moreira, na Bahia, por exemplo, é o hospital psiquiátrico mais famoso para o bem e para o mal. Então, você escreveu uma biografia de Juliano Moreira. Você podia começar um pouco do começo da vida de Juliano Moreira? Sem dúvida, Nery, porque no começo são mais de 60 biógrafos. Ele se encantou em 1933. Ele nasceu em 1832. Ele teve 61 anos. Olha que coisa linda. 30 anos na Bahia, 31 anos no Rio. E quando ele foi para o Rio, Nery, ele nunca voltou à Bahia. Mas o coração dele baiano ficou, viu? Ele levou a Bahia para o Rio. Bahia. Hein? Porque ele nunca voltou à Bahia. Nós vamos chegar nisso. Essa é a coisa mais difícil. É incrível. Ele não fala nada sobre ele assim, rapaz. É impressionante. Eu tenho uma dedução, e não sou sozinho, há outro biógrafo, e claramente isso fica claro, porque ele era o último cargo antes do catedrático, ele era o professor substituto, nós vamos chegar a isso, contar um pouco essa história, não é isso? E o Tilemon Fontes era uma pessoa limitada.
era o catedrático de psiquiatria e neurologia na época, estavam juntas. Eu acho que houve uma dificuldade de convivência. Ele é todo discreto, todo diplomático, mas o Filemon... E naquela época tinha uma coisa cruel, você sabe disso. O catedrático só podia ser catedrático depois que o outro morresse. Ou então aposentasse. Eles se aposentavam raramente, só bem velhos, né? Então... tanto é que o professor emérito foi importante para isso, para corrigir um pouco isso, porque pelo menos muitos professores ganharam o título de emérito e nunca foram professores catedráticos, que depois virou titular. Então, ele resolveu ir para o Rio, né? No dia seguinte, ele foi para o Rio porque ele foi convidado por JJ Seabra, que era baiano, que era o ministro da Saúde da época, ministro da Negócios Interiores. A saúde era dentro desse ministério. Então, JJ Seabra era o ministro, digamos, da saúde, e que convidou ele para dirigir o Hospital Nacional dos Alienados, o mais importante hospital, o primeiro e o mais importante do país. Mas não. Eu consegui dados que mostrou que ele foi para o Rio para o enterro, para transladar, na verdade, o corpo de Manuel Vitorino, que era um tropicalista como ele, era muito fã de Vitorino, eram amigos, né? Só que ele foi, participou de toda a solenidade lá no Rio. Na hora de voltar, que trouxeram o corpo para enterrar Manuel Vitorino aqui na Bahia, ele ficou. Ele ficou atendendo no bairro de Botafogo, lá no bairro de Botafogo. E aí, uma pessoa que, quando nós voltávamos para contar a história desde o início, foi importantíssimo na vida dele, que é o Afrânio Peixoto, foi aluno dele. Afrânio já era amigo e assessor de JJ Seabra. Aí Afrânio diz, Joaquim, mestre, olha, tem uns maiores psiquiatras, uns caras mais brilhantes aqui para dirigir o Hospital Nacional dos Alienados. Aí JJ Seabra, eu tenho essa foto no livro, nomeou Juliano como diretor. Ele ficou 27 anos. E aí eu paro por aqui, que essa é a história do Rio. Nós vamos dar para trás agora. Sua pergunta inicial, né? Vamos começar com o nascimento. Juliano, porque é fantástico isso, tem uma importância atual, cada questão do sistema de cotas, você vai ver. Juliano é filho da empregada do professor Adriano Gordilho. O professor Adriano Gordilho era o lente, na época era assim que chamava, depois virou catedrático e depois titular, essa sequência, né? Era lente de partos nele, não era obstetrícia, lente de parto. E as pessoas insinuam, sem nenhuma fundamentação, de que o barão abusava, como muitos abusavam, da empregada. Era a filha de escrava, né, a Galdina do Amaral. Eu não tenho nenhum registro disso. Né? A minha hipótese, que é muito forte, era que Galdina era uma grande empregada, uma grande trabalhadora doméstica, entendeu? E ela devia, provavelmente, cozinhar divinamente. Eu digo isso que eu protegi uma trabalhadora que trabalhou comigo 32 anos. Então, até casa, eu ajudei ela a comprar. Né? Então, ele aceitou ser o padrinho, porque o pai, o safado do português, não assumiu o filho. Okay? Aí, ela ficou como mãe solteira, pediu a ele para batizar. Ele, quando aceitou, não era o barão de Itapuã. Juliano nasceu em 6 de janeiro de 1872. Aqui já é uma questão maravilhosa para você rir, um detalhezinho, mas Deus está no detalhe, e o diabo no pormenor. Júlia Afrânio Peixoto colocou 1873. E todo mundo começou a dizer isso, esse erro de 90% dos biógrafos. Qual é a pesquisa histórica que você tem que fazer, né? Eu tive a curiosidade de ir ao batistério, que estava no Arquivo Público do Estado da Bahia. Quando eu chego no batistério, porque o grande... como é o nome disso? É o sujeito que cuida dos arquivos lá da Faculdade de Medicina. Ele me deu a data de 1872 e não 73. 6 de janeiro. Chego no batistério, o que é que está lá? 6 de janeiro de 1872. Então, Juliano não entrou na faculdade com 13 anos, que seria fantástico, mas entrou com 14. Juliano não formou com 18 anos, mas Juliano formou com 19, a idade que as pessoas estão entrando agora. A idade que as pessoas estão entrando, ele saiu formado. Então, o barão
E aí Adriano se tornou barão em julho, quando batizou em outubro, já batizou como barão, e no batistério está lá o barão de Itapuã. Sabe quem é a madrinha? Era um hábito da época, não sei se você sabia. Nossa Senhora, quando era um humano o padrinho, a madrinha era uma santa. Quando era humana a madrinha, o padrinho era um santo. Havia essa tradição também. É o caso dele. Barão de Itapuã é o padrinho e sob a proteção de Nossa Senhora. Isso, olha, Nery, que coisa linda, o sistema de cotas. Esse menino se inspirou em quem? No seu padrinho. Parece que ele comprava livros, botava, ele foi crescendo, se interessando, lê jornais, entendeu? O pai também, quando a mãe se encantou, o pai assumiu o filho, e aí ficava lendo jornais, ele pegava o jornal para ler. Mas ele quis ser, Nery, médico e professor como o barão. Não é incrível isso? Nunca ninguém parou para pensar isso. Eu sou o primeiro a dizer dos biógrafos. A inspiração que o barão teve para ele. O barão bancou ele, olha a importância, nas escolas de qualidade, né? No Colégio Dom Pedro II, colocou, entendeu? No liceu. Aí ele, a partir dos 11 anos, eu não sei se você sabe como era o vestibular, eram os exames preparatórios. Ele começa a passar nas disciplinas exigidas para ser médico, estudante de medicina, desde os 11 anos, Nery. A última disciplina ele faz em janeiro de 1886 e em março ele começa o curso. Você pesquisou alguma coisa sobre bullying? Chegamos. Você me antecipou. Diretamente, não, mas você vai concordar comigo, a minha dedução que está no livro. Como é que eu chego? Nery, ninguém, 60 biógrafos, se preocupou em saber o que esse menino, dos 6 anos dele, 3 foi no período escravocrata. Nery, eu presenciei um ato de racismo há 6 anos atrás, em minha sala, no eixo de bioética, o nosso eixo, que nós criamos. Você se esquece de mim, mas por que está no departamento de preventiva? Por causa de mim e você, sou eu e você. E Maria Tereza, não esquecer nossa mãe. Ela é mais mãe sua do que minha, mas é minha mãe também, intelectual. Pois bem, Nery, então, ele passa 14 anos, né? Imagina, ele completamente diferente dos colegas, tudo mais velho. Chega aquele neguinho, entre aspas. Aí eu imagino que aconteceu foi isso. Passava o sujeito assim, dizer: neguinho, o que está fazendo aqui? Vai para o eito. Muitos dos professores eram escravocratas. Entende? Tanto é que na hora do concurso, dos 5, 3 eram. O concurso que ele teve que enfrentar. Lá adiante, hein? Então, esses 3, ninguém, né, se perguntou. Aí o que é que eu fiz? De novo, a pesquisa histórica. Fui para o arquivo público, que não estava organizado como está hoje, hein? Houve uma revolução lá. Vamos fazer justiça o que aconteceu, tanto na biblioteca como no arquivo. Sentava tarde, né? Passei 4 tardes sentado, organizando material, papel. Aí eu ordenei, até que eu arrumei para a faculdade, eu dei essa contribuição, trabalhei de graça como arquivista. Ordenei aqueles anos que estava Juliana, aí ordenei o período dele e fui ler. Primeiro ano, era assim, né? Primeira série. Sabe como era as notas? Era insuficiente, que era o 0, simplesmente, plenamente e distinção. Ele assume 4 disciplinas na primeira série, que é o primeiro ano, né? Não era para o semestre, era anual. Ele passa em 3 com simplesmente, Nery, e é reprovado em física. Olha a ironia que eu já vou antecipar. O estudante reprovado em física vai receber e impressionar o maior físico do mundo, de todos os tempos, que é Einstein. Ele foi reprovado em física médica. O professor não era racista, era um negro, José Alves, que tem lá até a foto dele na Sala dos Lentes. José Alves, ele foi reprovado, provavelmente, por essa dificuldade que ele teve, como ele teve nas outras, só que na outra deu simplesmente. O José Alves aceita, faz a recuperação dele nas férias, aí ele vai para o 2º ano, né? No 2º ano, ele sai do simplesmente para o plenamente. Ele está começando a se consolidar, amadurecendo, né? Já é uma pessoa de 15 anos, certo? Quando ele chega aos 16 anos, ele já é um rapazinho, no 3º é distinção. A tese que ele forma é distinção.
Ele escolhe não o parto como o inspirador dele, ele foi médico, está fazendo médico, está sendo professor, mas ele quis a dermatologia, Nery, e a sífilis. Então, ele não vai diretamente para a psiquiatria. Não, não, isso é interessante. Ele se forma em que ano, Jacó? Ele forma em 1891. E ele vai para a psiquiatria quando? Ele já começa aí. Porque quando ele pega. Lembre-se que sífilis tem caso psiquiátrico. Né? A sífilis gera caso psiquiátrico. Né? E é um dos casos dele na tese inaugural. Está entendendo? Então, ele pega e vai. Ele fica, como estudante, ele fica como interno de sifilografia. Por quê, Nery? Essa tese eu escrevi um artigo só sobre ela um artigo, que é outra descoberta, porque diziam que a sífilis era mais maligna e mais precoce nos climas quentes e nos pretos, nos negros, né, para ser o termo mais atual. É mole? E ele aí refuta isso. Ele refuta como? Com vários dados empíricos. Né? Tribos africanas no mesmo clima, na mesma etnia, uns como os Zulus, sem nenhum caso de sífilis, e uma outra tribo cheia de sifilítico. Bom, se é o clima, se é a raça, cadê? Por que não estão todos? Aí ele diz, vamos ver os problemas em outra ordem. Os Zulus eram organizados, estruturados, né? Tinha uma sociedade muito mais justa. Então, ele vai provando isso na tese inaugural dele. Nery faz, porque ele aí publica, esse é outro dado, citações em 7 línguas, latim e 6 línguas vivas. Ele aí escreve artigos em alemão, em italiano, em inglês, em francês, mais em francês e alemão, que na época o Brasil estava mais ligado a essas duas línguas. E ele impressiona, aí o Júlio Afrânio Peixoto tem um papel fundamental, ele encontra os maiores sifilógrafos do mundo, citando Moreira, 1891. Gostou? E o que vai marcar a Juliano Moreira, vai distingui-lo na psiquiatria e vai torná-lo um homem conhecido e reconhecido no Brasil e fora do Brasil como psiquiatra? Qual é a marca? O que é que o marca? Vamos ficar na Bahia um pouquinho, ele começar. Ele faz o concurso, ele é rifado, já tinha o candidato eleito, que era um sergipano, e temos que passar um pouco por isso. E Juliano Afrânio Peixoto mobiliza os estudantes sextanistas, e olha que coisa linda a nossa instituição. Como ela é pública, a prova é lida, o trabalho é apresentado, a discussão dos títulos é discutida com a presença, os estudantes se mobilizam. Quando ele lê a prova, ele é aplaudido de pé. Ele aí constrange os examinadores, e ele, em 3 avaliações, 5 examinadores, ele tira 15/10. Aí ele entra para a psiquiatria. O que é que já levou ele à psiquiatria? Esses casos, ele tem na tese inaugural de sífilis, caso de doença mental. Aí ele vai e coloca um problema de saúde ocupacional na psiquiatria, as discinesias arsenicais. Ele cita até os arsênios sendo usados na Idade Média para matar, para envenenar as pessoas, mas ele chama a atenção, Nery, que o arsênio começou a ser uma substância usada na produção de uma série de coisas. Aí ele fala do acidente ocupacional. Ele é o médico do trabalho nessa tese psiquiátrica. Aí pega os casos mentais, e é aí que ele vai para o caminho do mental, porque ele pega a discinesia no concurso para a cadeira de psiquiatria. Está entendendo? Ele foi professor rapidamente em anatomia topográfica, ele escreve o artigo, mas aí ele vai para a cadeira. Aí vem, o que é que torna Juliano? Ele aqui sente o cerceamento do espaço, ele já começou a ser respeitado na questão das paranoias, vai ser um dos grandes campos da paranoia, mas o psiquiatra explode, você sabe que a legislação de 1903, ele é um inspirador principal. Ele tem um papel fundamental na lei que organiza a psiquiatria. Você sabe também que nós tínhamos uma psiquiatria muito atrasada, quase que pineliana, ou até antes de Pinel. E ele, pelo alemão que ele dominava, ele traz a sabedoria, a cultura alemã
para a psiquiatria. Então, ele cria uma classificação de doença, né, que durou até os anos 60 do século XX. Você, que é um pouco mais velho, pode ter usado isso, eu pelo menos soube, ficou bem perto. A classificação das doenças de saúde mental foi feita com inspiração predominantemente, é um conjunto de pessoas, sob a liderança de Juliano, com a influência de Kraepelin. Ele já traz uma psiquiatria mais avançada, né? E aí ele vai explodindo. Ele é o primeiro caso, primeira pessoa na América Latina a falar e a escrever e a discutir Freud, porque ele sabia o alemão. Freud publica em 1895, assim nasce a psicanálise, junto com o cinema, né? Um ano depois, ele já está ensinando e discutindo psicanálise no Solar da Boa Vista. Então, ele chega a escrever artigos. Então, isso que me corrigiu, eu pensei que era só o Brasil, foi um autor que publicou um artigo mostrando que na América Latina ele é o primeiro a discutir a obra de Freud. Ele tinha essa... Solar da Boa Vista, aqui em Salvador. Em Salvador, ele já ensinava, 1896, porque ele só sai, foi ótimo você comentar isso, ele só vai em 1902, que é aquele episódio do enterro, ele vai buscar o corpo de Manuel Vitorino e ele fica. Aí ele fica em 1902, em 1903, quando a França faz aquela pressão, ele aí é nomeado, em março de 1903, no Hospital Nacional dos Alienados. Como a psiquiatria da época, quando ele é nomeado diretor do Asilo Nacional, como a psiquiatria o acolhe? Gênio. Vamos botar ele na frente do tempo? Ele, com a sensibilidade toda, ele era discípulo de Virchow, ele tinha ido para a Europa, ele fez essas viagens, é isso que eu digo, os carioca, né, queriam tomar ele para ele, e nele chegou pronto lá. A formação dele se consolida na Bahia. Ele já tinha ido em 1901, no final do século, ido à Europa, presenciado. Então, Nery, esse homem escreve na Bahia a importância de ter laboratório em hospital. Não existia, a gente pega hoje algo tão banal, isso viraliza no mundo. Tinha na Europa, ele encontrou na Europa, viu algum lugar, e ele traz para cá, então o nego viraliza, várias revistas publicam a criação, e aí o Alfredo Brito cria o laboratório lá, junto do Hospital Santa Isabel, que era o nosso hospital escola. O Hospital Escola tem um laboratório, que é uma instrução, que até hoje existe a estrutura do Instituto de Médico, que era o laboratório que Juliano defendia. E ele, então, dessa área, por exemplo, das paranoias, ele escreve um artigo que é quando ele dá uma porrada, depois nós podemos comentar, em Nina Rodrigues, que era amigo dele. Ele faz uma crítica ao Nina. Mas ele vai se tornando esse psiquiatra de prestígio, né? No mundo. Ele começa a frequentar. Nery, nem Oswaldo Cruz, nem Carlos Chagas. Juliano, em vida, era mais famoso do que eles dois. Juliano presidiu ou foi homenageado em mais de 10 congressos internacionais. Eu quero ver outro brasileiro que teve isso. Juliano... Qual era a marca que dava a ele este lugar? Era o fato de escrever em muitas línguas, era dirigir um hospital, era ser um negro. O que marca, o que o coloca na agenda do mundo? Por exemplo, a homenagem do Japão, ele era um homem aberto ao mundo. Ele tem psicose, paranoias, né, neurose, essas coisas clássicas. A porrada que ele dá em Nina é a questão da teoria da degenerescência, que ele não adota, e ele começa discutindo ela, refutando na psiquiatria. Né, onde ele vai ter um congresso na Bélgica, que ele participa, e o belga, essa é ótima, o belga, o intelectual, esqueci o nome, mas tem tudo no livro, né? Esse belga diz, Nery, sudanite, e bota a coisa, você, como eu, sabe que na medicina, it é para infecção, como se fosse uma doença mental própria do Sudão, ou colonialite, as loucuras. Aí ele dá uma porrada no cara que viraliza, ele diz, poxa, felizmente, nós nos livramos desse problema todo quando proclamamos a independência da nossa república. Ele aí escreve um artigo refutando essa sudanite, essa colonialite. Então, ele trabalha muito como ele fez com a sífilis, maligna e precoce de ser no negro, né? Tinha até inserção de músculo que era diferente do negro no branco, e ele provou, pela experiência própria, que não viu diferença nenhuma de inserção. Então, essa postura, olha a importância de um negro no saber,
que ele começa a refutar teses racistas, que não tinham base científica nenhuma. Então, ele vai se tornando. Agora, eu vou voltar para aquela pergunta fantástica. Quando ele assume o hospital era aquele manicômio horroroso, que depois voltou até o nosso, com o nome dele, voltou a ser. Ele assume, Nery, ele viu na Europa coisas, tirou as grades, e ele fazia janelas onde havia cimento que impedia o corpo da pessoa ultrapassar, mas deixava a luz entrar, o ar entrar, e a pessoa tinha uma janela, e não uma grade. Olha que ideia simples. Ele disse, eu não quero um ambiente de prisão aqui. O paciente psiquiátrico não é um prisioneiro. Ele tirou as algemas, ele começou a clinoterapia, o banho, as pessoas realmente, e muita gente se acalmava na hora que tomava o banho frio, né? Ele separou as crianças dos adultos, que havia muito abuso sexual. Aí ele criou o pavilhão de Baskerville. Eu mostrei a foto que você assistiu, o gramofone tocando música, as crianças sentadas ouvindo, havia musicoterapia. Ele criou a larmoterapia, que vai impressionar a Astra. Terapia pelo trabalho. Quando ele pensou, né, olha a crueldade que fizeram, a colônia agrícola era para dar espaço de trabalho ao paciente com transtorno, que seja um trabalhador rural, que tinha dificuldade para os trabalhos de marcenaria, daquelas coisas que ele tinha no asilo. Nice é uma discípula de Juliana, formada na Bahia, e é uma discípula de Juliana. Né? Ela se inspira da larmoterapia, vai para a arte, para o caminho da arte, onde você viu que ele tinha. Ele já botou música para as crianças, o gramofone. Você via aquela foto que é antológica, né? As crianças sentadas, chamavam ele de pai. Se você for ler mais, você vai se fascinando. Né? Vamos lá, vamos ver o que... Jacó, diga. O fato de ser negro numa Europa branca, num país como o Brasil, que caminhava, queria a branquitude, que começa a trabalhar no sentido de trazer europeus para melhorar a raça brasileira. Isso. Você acha que você tem documentos, alguma indicação de o fato de ser negro, eu não sei se posso colocar entre aspas, o diferenciou, e de que modo ele contribuiu para um lugar diferente do negro na sociedade brasileira? Você tem dados sobre isso? O fato de ser negro, como é que coloca nesse mundo? Excelente. Muito você está diante de quem mexeu nessas coisas e, contemporaneamente, o que ele provoca. Nós vamos chegar lá. Bacana essa provocação. Me cobre isso se eu esquecer. Mas... Eu tive um problema de tempo, por isso que eu estou cobrando. Certo. Não, claro. Ele tinha a consciência étnica. Por isso é que é importante aquela tese inaugural, quando havia aquela inserção do músculo esternocleidomastoideu, dizendo que era diferente dos negros do que no branco. Ele prova, ele assistiu quase 20 autópsias, e ele diz, lá eu vi igual ao Grey Anatomy, os tratados de anatomia todo, o negro estava igual ao branco. Então ele vem da tese inaugural, a sífilis ser maligna e precoce por condições de vida. Ele tinha uma posição vichoviana, médico social. Então, ele vai nessa coisa. Então, ele, sem dúvida, ele impactava. O prêmio, por exemplo, os alemães, por exemplo, veja você, se fascinaram com ele. Um alemão casou com ele. Ele vai tratar da tuberculose no Egito, conhece uma enfermeira alemã, eles se apaixonam. A parda, que é negra, baiana, Honorina, que era para casar com ele, ela não vai, ele convida ela para ir casar e ir para o Rio. Ela não vai, se arrepende a vida toda, eu sei da história, eu entrevistei uma pessoa que conhecia ela, e aí ele conhece a alemã e casa. Bom, nesse processo da identidade, ele enfrentava isso, quer dizer, ele estava nesse congresso lá, onde o cara estava dizendo a sudanite, a colonialite, loucuras, geralmente dizendo o clima, né, e implicitamente era sempre safado, era o negro, era a etnia. A teoria da degenerescência, você se lembra, ele enfrentou... Olha quando ele refuta Juliano. E aí é um lado interessante. Como ele respeitava a figura de Juliano. Ele disse, foi equivocado, meu caro mestre. Quando a Nina disse que era um italiano, filho de uma baiana negra com um italiano, esse mestiço, brasileiro e mestiço, tem uma doença, uma paranoia, é um caso de paranoia, né? E ele está tratando e jogava, quando ele mostra a Nina diz, isso é um caso típico de teoria da degenerescência, ou seja, a raça inferior sempre é responsável.
Seria, no caso, a negra baiana responsável, né, pela doença do italiano. Ele visita a família, investiga, não acha doença mental na família baiana, da negra, e encontra no italiano. Olha ele de novo, e ele publica isso. Esse estudo de paranoia roda o mundo. E aí começa a mostrar, e quando as pessoas veem que é um negro vindo apresentar essa refutação, isso impacta muito mais. O prêmio do Japão, Nery, vale a coisa, a identidade étnica dele leva a uma solidariedade à raça também inferior, era a segunda, né? A hierarquia é, primeiro, caucasiana ou branca, segundo, amarelo ou asiática, terceiro, negra ou etiópica, e quarto, a vermelha ou indígena. O indígena era a última, né? Aí começa a dizer, quando vem a imigração dos japoneses, a peste amarela. E aí Juliano escreve um artigo mostrando o valor da cultura japonesa, e aí ele não publica em japonês, é uma língua que ele não tinha, mas publica em alemão, publica em francês. Os japoneses leem muito em alemão, e em francês também, mas principalmente alemão. Aí o governo, o Império Japonês, dá a maior comenda do Japão a Juliano Moreira, a Ordem do Tesouro Sagrado. É dada a ele, porque pela essa obra dele, que circulou no meio intelectual, que todo mundo leu, ele defendendo os asiáticos, defendendo os amarelos, digamos assim. Ele estava, de uma certa forma, solidário, defendendo a etiologia, o negro, né, também. Então, é esse... Diga. Você acha que o povo negro, a Bahia, por exemplo, reconhece e homenageia Juliano Moreira como deveria? Isso tem crescido, viu, Nery? Ainda não. Eu costumo brincar e dizer que o negro que não conhece meu livro devia ser pendurado de cabeça para baixo. O baiano em geral, qualquer baiano tinha que conhecer a obra de Juliano Moreira. Conhecia Conhece o seu nome pelo Hospital Juliano Moreira. O nome as pessoas referindo ao homem Juliano Moreira, se a maioria, como eu, Salvador, se a Associação Psiquiátrica, se a Faculdade de Medicina reconhece, se o povo negro da Bahia reconhece esse homem preto que faz essa trajetória num momento tão importante. Você considera que ele tem sido devidamente reconhecido e homenageado? Excelente que você... Esse é um dos sentidos da minha vida. Eu tenho começado a enfrentar, vou lhe dar exemplos disso. Eu próprio, no início, o meu trabalho de mestrado foi o Asilo São João de Deus, que depois foi nomeado Hospital Juliano Moreira. A minha tese de doutorado foi o Hospital Juliano Moreira. Quando eu fui ver o asilo, e já sabia que tinha o nome Juliano Moreira, eu achava que era um branco, como tudo é branco, né? Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu digo, o Juliano Moreira, que renomeou o asilo, eu escrevi sobre asilo na tese, na dissertação. Aí eu fiquei curioso. Aí eu fui para o Hospital Juliano Moreira, já sabendo que era um negro. Aí uma exceção, né? O Hospital Juliano Moreira. Como Martagão de Esteira é um pardo, é outro também, né? Bom, aí eu fiquei curioso por isso. Foi aí que me levou a aprofundar, né? E aí, Nery, quando eu fui, aí eu parti para a história de Juliano, escrever sobre Juliano. E aí, olha o que nós encontramos. Eu estou negociando agora com o diretor, que é o primeiro negro em 217 anos, o primeiro negro na Faculdade de Medicina. Juliano foi, eu dizia assim, por que primeiro negro a dirigir a Faculdade de Medicina. Quem? O primeiro a dirigir. A dirigir a Faculdade de Medicina. A participar, em número. O primeiro diretor negro. Oswaldo Cruz está lá na sala dos lentes, dos catedráticos e dos titulares. Eu digo, porra, por que Oswaldo Cruz está fazendo aqui? Aí vi que era professor honorário, mas ele era o segundo, Nery. Quem é o primeiro professor honorário da Faculdade de Medicina? Juliano Moreira. Olha o racismo estrutural. Não botaram a foto dele. Agora, a natureza é linda. Há um espaço em cima, eu já disse ao diretor, o tempo nos legou o lugar para botar. E ele é o primeiro, tem que saber, primeiro em cima, depois Oswaldo Cruz é o segundo honorário. Então, nós vamos fazer isso. Eu já disse, se você quiser colaborar, ele disse que é caro, eu digo, eu vou coletar dinheiro. Eu tenho certeza que eu coleto dinheiro de muitos amigos, até de estudante eu vou receber, porque recentemente eu fiz uma coleta, a empregada doméstica minha doou R$100 para uma cadeira para um paciente com doença física. Bom, então, essa é uma questão que você troca. O que é que eu fiz? A faculdade tinha 2 prêmios, ensino e pesquisa, 100 anos.
como é o nome do prêmio do Extensão que não existia? Prêmio Destaque Juliano Moreira. Eu ia botar uma lista tríplice. Juliano, Martagão Gesteira e Luiz Anselmo. Três pardos. Aí o Barral me disse, não, Jacó, sua paixão é Juliano, vamos com um nome só. Você vai lá. Barral foi um dos diretores da Faculdade de Medicina. Hein? Manuel Barral foi um dos diretores. Um dos diretores da Faculdade de Medicina, e foi o diretor na época em que eu propus na congregação, Nery, vou te surpreender, até o professor Geraldo Milton fez um discurso de apoio ao nome de Juliano Moreira. O que aconteceu? Sabe? Não sei se você sabe disso. Muitos alunos brilhantes diziam, professor, eu só vou disputar o prêmio Juliano Moreira. Vários, se você pega os homenageados, há um número expressivo de alunos brilhantes que são o prêmio de extensão Juliano Moreira. Iam comigo participar da extensão. Então, é essa luta. Eu digo a você, hoje eu dobrei até o Google. Quando no dia 6 de janeiro, né, de 2000, eles erraram, botaram 2008, eles homenagearam o bonequinho, ele tem um nome para aquele bonequinho, Juliano Moreira. Quando eu vi aquilo, eu estei de estado de graça. Você pode mostrar seu livro? Sim, pois não. Isso é interessante, que eu vou contar outro enquanto eu vou mostrando. Juliano Moreira, da Bahia... A gente caminha para concluir nosso tempo. Certo. Juliano Moreira, da Bahia para o mundo, a formação baiana do intelectual de múltiplos talentos. Entende? Aqui, o professor Naumar, nosso querido reitor Naumar, que foi reitor, veio, comprou 4 livros em minha mão e levou para Lilian Schwartz, na semana em que ela tomou posse na Academia Brasileira de Ciência. Há 15 dias atrás, ele e ela fizeram um artigo me citando o livro. Então, essa é a força, é a luta, que isso sirva de inspiração às novas gerações, de não aceitar, porque havia um racismo científico, uma forma de esquecimento da figura de Juliano Moreira, entendeu? E nós reacendemos. Como é que eu digo que reacendemos? É preciso pluralizar, né? No ano passado, né, só para fechar, em outubro, no Dia Nacional, no Dia Mundial da Saúde Mental, a Rede Globo me escolheu para falar sobre Juliano. Eles me ligam de noite, aí diz, professor, se eu aceito? Eu digo, aceito, que dia é? Amanhã de manhã, que era o Dia Nacional. Eu digo, aonde? Em Narandiba. Eu digo, tá, você vem me buscar aqui? Não, pegue um Uber que a gente paga. Que hora é? 7 horas da manhã. Era de noite para de manhã. Eu fui, fiz a fala, impactou. Eles mandaram uma equipe em minha casa, sabe para que dia, né? O Dia Nacional, o dia 20 de novembro, né? Como é o de Zulu, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Entende? E eles fizeram uma produção, né, nessa sala aqui que eu estou, uma produção incrível, com um tempo bem grande, né? Sobre Juliano. Eu fiquei impactado. E aí, as pessoas na rua me conhecendo e tal, e chamando Juliano, que figura, né? Uma coisa importante, né? Então, é essa luta. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, vamos divulgando. Né? Professor Ronaldo Ribeiro Jacobina, é exatamente isso que eu queria alcançar em pleno século XXI, trazer a figura de Juliano Moreira como um homem negro, inteligente, capaz, como diz você, que ganhou o mundo, e essa foi a razão da nossa conversa. Em outro momento, nós conversaremos sobre a sua poesia, porque eu sei que você publicou um primeiro livro que se chama Poemas Piche, que algumas pessoas têm. Esse livro foi publicado em 2004, se eu não estou enganado. Depois você publicou um segundo livro de poesia, que é O Poeta e o Lógico, que é interessantíssimo, mas é 2015. E depois você produz um livro que se chama No Baú da Cafua. Este livro foi publicado eu lhe direi até agora, em 2004. E, finalmente, você publicou um livro que tem um título interessante, que é Frida, Paçoca e o Poeta, Poemas para Cadelinhas e Gatinhos. Então, nós vamos ter que, em outro momento, conversar sobre a sua obra poética. E, no final de cada conversa, eu leio e ofereço ao meu entrevistado uma poesia.
e eu vou oferecer a você uma poesia que é sua e que eu gosto muito e que eu acho que marcou, de certa forma, a sua história enquanto poeta e professor da Faculdade de Medicina, que tem o título 16 de Maio, e que você poderá dizer por que essa data. E eu vou lhe oferecer, e aos que nos acompanharam, essa poesia, e todos compreenderão a sua importância. Você escreveu: viaduto é passagem, ponte, arco. Este agora será o mar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Aqui não tens direito, de volta para o quartel. Alto lá, soldado. Para entrar no nossos campi, só por concurso, aprovado. Esta lição já tinha dado desde os tempos da ditadura. Soldado, cabeça dura. Alto lá, soldado. Aqui, sob a suprema lei da liberdade, só se trava o embate do debate de ideias em busca da verdade. Alto lá, soldado. Há lugar para você na democracia. Desarmado, estás convidado a tomar aulas de cidadania. Alto lá, soldado. A universidade, com saber e arte, pode, e muito, ajudá-lo a de uma polícia solidária fazer parte. De alma pequenina, coronel, alto lá, meia volta, vou ver. Esta foi uma poesia que você escreveu num momento extremamente importante da nossa história brasileira e baiana em particular. Então, obrigadíssimo. Se você quiser dizer quando foi, e a gente encerra. Ô, Nery, uma maravilha. Desrespeitando a lei, porque o campus universitário é um campo federal, o governo, sob a tutela de ACM, a polícia invadiu o direito, tem uma placa em direito até hoje em repúdio a isso, e tomou a medida que até o reitor Euni Rocha, que era o sujeito, aceitou o meu convite e foi, atravessou a ponte e tudo. Eu acho que aquele viaduto ali deve se chamar Viaduto 16 de Maio. E Eduardo me provocou, um dos meus irmãos intelectuais, né, para escrever um poema. Aí eu digo: peraí, rapaz, isso não é assim de encomenda, não. Aí fui, né? Quando chegou no outro dia, o jornalismo publicou 3 fotos, você é professor também, o estudante rasgado às costas, uma menina agredida no rosto. Nasceu, pô. Então, o que me sensibilizou a escrever, você nunca sabe quando vai escrever, e por que vai escrever um poema, foi a violência sobre o alunado, numa invasão ilegal do campus universitário. Então, foi esse o Então, sentido. Jacó, Assim. Você não então, escolhe, né? então, obrigadíssimo por Ah, sua participação, por sua poesia 16 de Maio, que ficou um marco, e eu acho que essa poesia é um marco na história da universidade. E você que nos acompanhou, se gostou da nossa conversa, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, no meu canal, Conversando com ele. Até a próxima conversa.